Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai todos os domingos aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, inclusive do Distrito Federal, para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, científico, para os telespectadores brasileiros. E sempre discutindo o exercício do poder, a anatomia do poder, através das figuras que detêm o poder. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar com um queridíssimo amigo, meu companheiro de dezenas de anos de trabalhos e de lutas pelos ideais democráticos, e que presidiu o Instituto dos Advogados de São Paulo, uma das mais belas gestões dessa mais do que centenária instituição. O Instituto dos Advogados de São Paulo foi fundado em 1874 pelo Barão de Ramalho, e vamos falar sobre dois pontos que ultimamente têm preocupado consideravelmente a comunidade jurídica brasileira, que é o que se dá um nome de consequencialismo, isto é, a possibilidade do Poder Judiciário ser mais do que legislador negativo, podendo decidir sobre competências que são do exercício exclusivo de outros poderes, e analisar um pouco o momento da insegurança jurídica, que, nada obstante a qualidade dos ministros do Supremo, que nós dois reconhecemos sempre, em decorrência, talvez, desse maior invasão, para a expressão invasão talvez seja violenta, mas esse entendimento, que também teria funções legislativas, tem provocado uma certa insegurança no meio jurídico. Meu caro Luiz Fragoso, meu companheiro de instituto, companheiro de lutas pelo Estado Democrático do Direito, como é que você vê, nesse momento, esta posição não de legislador negativo, em que sempre foi o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, e mais de um ativismo judicial, nada obstante que você e eu reconhecemos da indiscutível qualidade moral e técnica dos 11 ministros do Supremo? Primeiro, Ives, é uma satisfação e uma honra estar aqui ao seu lado mais uma vez. Como você já disse, a nossa amizade de mais de 30 anos, em razão das nossas idas e vindas no Instituto dos Advogados e em outras instituições, sempre buscando o aperfeiçoamento daquilo que nós entendemos são as instituições jurídicas. Ives, você sintetizou de forma magnífica. Nós vivemos um momento de grande preocupação com relação ao Poder Judiciário e à interpretação das leis no Brasil, especialmente em razão da nossa Corte mais alta, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, seguidamente, ou pelo menos em muitas oportunidades, não só estar invadindo a competência, e eu uso a palavra invadindo, até porque ela é forte mesmo, mas não só estar invadindo a competência legislativa, mas também uma outra razão que me preocupa muito, Ives, que são as decisões monocráticas, que são, às vezes, eternizadas, não são depois colocadas para serem julgadas. Isso causa uma grande insegurança à comunidade jurídica. Você tem determinadas questões fundamentais para a interpretação do direito, para a aplicação do direito, que são decididas numa única penada, não são levadas posteriormente para as respectivas turmas julgadoras ou plenário, e nós ficamos com situações absolutamente díspares e situações de insegurança. Esse é um primeiro ponto que me preocupa muito, o excesso de decisões monocráticas que não são referendadas. Segundo aspecto, a invasão, e eu vou aí, independentemente, como você colocou muito bem, nós não estamos aqui para fazer qualquer crítica, Ives, à capacitação técnica, à honrabilidade dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é esse aspecto. O que me preocupa, eu acredito que preocupa de uma maneira geral a advocacia, principalmente no Brasil, é o excesso de decisões monocráticas, sem que elas sejam referendadas pelo plenário, e esse ativismo atual do Supremo Tribunal Federal, por duas razões. Primeiro, Ives, por uma inércia do Legislativo em temas fundamentais. Tá?
O Brasil vive essa dificuldade da decisão do legislativo, eles acabam, questões que são fundamentais, não enfrentando. Acabam sendo levadas para o Supremo Tribunal Federal e ele toma a vez e a voz do legislativo, que, na minha opinião, não é correto. E isso tem se pronunciado, às vezes, por forma de uma única decisão preliminar, que permanece por muito tempo. Esse é o primeiro aspecto que eu acho extremamente perigoso para uma Suprema Corte. Ives, você se recorda que quando esteve aqui em 1998, a primeira mulher que integrou o Supremo Tribunal Federal, a ministra Sandra O'Connor, a primeira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. E ela, num jantar conosco, nós estávamos, nós dois, o marido dela e o Paulo Becken, nosso companheiro do Instituto também, ela nos dizia dessa sistema americano completamente diverso do nosso, e eu não estou aqui para fazer uma apologia do sistema americano, mas nesse aspecto eu achava positivo. As decisões são sempre em colegiado, as decisões são sempre muito mais rápidas do que as nossas aqui, e elas, embora não públicas, né, os votos não são, elas acabam permitindo que o Supremo se permaneça fora da discussão política, o que no Brasil não está ocorrendo. E é um dado interessante, naquele jantar, lembra que eu até perguntei para ela, estava o período do Clinton, você se lembra em que uma das observações era sobre as sessões televisionadas no Brasil. Ela não sabia, ela não compreendia, porque lá diz, nós temos até sessões secretas, em que só o advogado só o resultado aparece. Esse aspecto do televisionamento é um ponto curioso também, Ives, que nós precisamos refletir. O que veio para o bem, né? E eu acho que o fato mais importante é que todas as sessões são públicas. Isso é fundamental para a transparência, entendimento do direito. Agora, a televisão acabou gerando um excesso por parte dos protagonistas. Eu diria, eu disse isso, tão logo surgiu a televisão, a Associação Nacional de Jornais, na época eu era assessor jurídico deles, fez um seminário em Brasília e foi na presidência do Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, que, aliás, é um belíssimo ministro. Ele, o Carlos Alberto Franco e eu estávamos falando em Brasília. E eu mostrava o meu profundo receio de que a televisão iria tirar a dignidade das discussões próprias de um tribunal para transformar em discussões próprias do legislativo. E não deu outra. E é o que está ocorrendo. Muitas vezes nós vemos agressões entre ministros, que é normal entre deputados e senadores, mas que nunca ocorreu no Supremo. No Supremo havia debates extremamente calorosos entre Moreira Alves e o Cordeiro Guerra, por exemplo, mas saíam abraçados, porque eram debates técnicos. Então, a televisão trouxe um protagonismo, porque, evidentemente, quando a imprensa ouve matéria técnica, e muitas vezes a imprensa não chega a perceber o que é o fundamento de matéria técnica discutida, e uma frase isolada passa a ser manchete de jornal, leva necessariamente a serem artistas cinematográficos todos os ministros. Você soma isso, Ives, também ao tempo de duração dos votos, né? Hoje é uma coisa inaceitável. Para você dizer que vai seguir o voto, você podia acompanhe o relator. Exatamente. E aí cada um dos protagonistas hoje, na necessidade, parece, querer justificar, né? Esse fato também é muito ruim. Claro. Né? Aliás, nessa homenagem que nós fizemos a advogados, agora ao ministro Toffoli, e também ao Supremo Tribunal Federal, e eu fiz menção, eu fui um dos oradores, elogiando, porque se nós não preservarmos a figura do Supremo, a instituição, a própria democracia do Brasil corre risco. Então, nós temos que prestigiar ao máximo o Supremo Tribunal Federal, principalmente a classe dos advogados, que é a grande maioria dos operadores de direito, mas também mostrava da necessidade. E me parece que o ministro Toffoli, naquele discurso que ele fez num congresso na Ilha Bela,
ele está exatamente na perspectiva que nós estamos apresentando aqui. Quando ele disse que cabe ao Poder Legislativo tratar do futuro de um país, realmente quem faz as leis é o Poder Legislativo. Cabe ao Poder Executivo administrar o presente do país, porque, no fundo, com as leis feitas pelo Legislativo, ele administra o país, fazendo com que nós possamos viver, mas cabe ao Judiciário cuidar do passado do país, que são as discussões que a legislação pode provocar e que cabe ao Poder Judiciário decidir, fazendo com que os poderes sejam harmônicos e independentes. Me parece, e foi esse o elogio principal que eu fiz ao ministro Toffoli, ele definiu bem que a harmonia e independência dos poderes depende de um poder não invadir a competência do outro. Eu acho também, Ives, indo um pouquinho mais além, que os próprios ministros, eles são os intérpretes da lei, mas claro, eles não são, ele não é a lei, efetivamente. Exatamente. E essa interpretação da lei, ainda que a sociedade clame por um lado ou por outro, eles, ministros, têm que seguir aquilo que está na Constituição. Você vê o seguinte, que grande parte da sociedade e parte significativa da imprensa, e até colegas nossos, não compreendem efetivamente algumas decisões judiciais porque elas são contrárias à opinião pública, mas elas estão absolutamente de acordo com aquilo que a Constituição determina. Exatamente. E esses ministros, especialmente aí este que você saudou, vem sendo criticado duramente por parte da sociedade, por parte da imprensa, por não compreensão da aplicação exclusiva da Constituição, que é a função dele, a mudança. Vamos dar um exemplo, Ives. Vamos falar da condenação de segundo grau. Vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso no segundo bloco. Vamos discutir no segundo bloco.